Um ano novo e erros velhos. Vamos conversar um pouquinho de Vasco da Gama? Então vem comigo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você, telespectador aqui do canal Dalcinismo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Acabou agora há pouco aí Vasco e Nova Iguaçu, 1-1. O mando era do Nova Iguaçu, mas o jogo aconteceu em São Januário, né? Público pagante ali de 9 mil pessoas. A gente vai comentar um pouquinho disso aí no final do vídeo. E vamos aí ao Vasco, né? Esse não é o Vasco principal, né? Isso já tinha sido dito anteriormente, né? Inclusive o Carille estava no estádio, mas não foi ele que comandou a equipe hoje. Então foi um misto de jogadores que não vinham sendo utilizados ano passado, jogadores que retornaram de empréstimo e também jogadores aí da base que foram testados, né? Além disso, o Nova Iguaçu também não é aquele time forte do ano passado. Isso refletiu também no jogo. O Vasco veio para o jogo hoje como? No gol, Pablo, estreando, Paulinho na lateral, Lincoln e Luiz Gustavo na zaga, o Vitor Luiz na esquerda, Zé Gabriel e De Luca de volantes, Maxwell Alegria, né? E o Serginho ali mais pelo meio, né? Caindo pelos lados. E no ataque, a dobradinha entre GB e Bruno Lopes. Alguns jogadores fazendo estreia no profissional, outros jogadores jogaram bem pouco, como era o caso do Alegria. E de início parecia que o Vasco ia acontecer, né? O Vasco começou o jogo ali propondo, indo para cima. A gente faz o gol com o Paulinho, que é um menino inclusive que tem uma história muito bonita, né? Desejo muita sorte para ele no Vasco, né? Perdeu o irmão, perdeu o avô, enfim. E depois o Vasco fez o que o Vasco fez muito ano passado, que é dar aquele apagão. Esse time do Nova Iguaçu, como eu já citei, que é um projeto mais fragilizado, melhorou na partida. O Nova Iguaçu terminou com mais escanteios e o número de chutes ali, ou próximo, superior ao número do Vasco, o que é inadmissível para esse atual time do Nova Iguaçu, mesmo o Vasco não sendo o Vasco principal, né? A gente viu, por exemplo, o Maricá fazer um resultado contra o Botafogo, jogando certinho. Esse time do Nova Iguaçu, não sei se faria a mesma coisa, tá? Então, assim, foi um desempenho muito abaixo mesmo. Se fosse aquele Nova Iguaçu do ano passado, era muito esperado que isso fosse acontecer. Era um time melhor. Mas esse desse ano não parece ser a mesma coisa. Então vamos aí avaliar caso a caso e dar as notas para os jogadores, né? Começando pelo goleiro Pablo, que para mim foi o segundo maior responsável pelo gol que o Vasco tomou. Um goleiro, na minha concepção, a pequena área é território soberano e absoluto dele. É dele. A pequena área é dele. Não tem o que dizer. A bola veio muito próximo dele e ele não saiu. Isso é um tipo de coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer. De resto, não foi muito exigido ao longo da partida. Então, assim, vai receber outras oportunidades, pode se provar ainda, mas hoje para mim não foi tão bem. Eu vou dar uma nota 5 porque ele está estreando também, né? Tem toda a questão do nervosismo, mas eu acho que ele não poderia não ter saído na pequena área ali na hora do gol. Paulinho, para mim, o craque da partida. O menino que chamou o jogo para ele. Defensivamente ali ainda não está perfeito, mas ofensivamente foi o cara do Vasco, fez o gol até com a perna trocada, né? Tudo bem que estava próximo ali, mas fez o gol com a perna esquerda, propôs, foi na linha de fundo, driblou, sofreu faltas. Acho que é um menino que tem bastante potencial, então acredito muito aí no futebol do Paulinho. Lincoln, ano passado, ele teve aquela oportunidade contra o Inter, ele até fez um gol bem importante da nossa vitória lá. Foi um cara que eu pedi muito ele no time titular ao longo da temporada, principalmente com as oscilações do Léo e do Maicon. Mas hoje ele não demonstrou muita coisa. Teve umas saídas de bola estranha, furou algumas bolas, estava muito inseguro, muito nervoso, sendo que ele fez partidas até mais complicadas, né? Que foi contra o Inter, por exemplo, que era um jogo duríssimo fora de casa contra uma boa equipe. Então hoje ele não foi tão bem, mas por acreditar no potencial dele, por gostar muito do jogador, para mim hoje a nota do Lincoln vai ser 6. Luiz Gustavo, o zagueiro também ali, né, passou na média, não comprometeu, então tudo certo, não tem nem muito o que falar dele. Menino jovem, acho que 5 também tá ótimo, né, vai ficar ali na média. Vitor Luiz, aí a situação do Vitor Luiz é mais complicada, né? Além do gol ter sido em cima dele, de um jogador que nem era muito alto, e ele não pulou, ele não marcou o jogador direito, então a falha dupla ali, para mim, mais falha do Vitor Luiz do que do Pablo. O Vitor Luiz, eu acho que ele entra muito na conta do que a gente precisa questionar dessa presidência.
O Pedrinho, assim como muitos outros presidentes do Vasco, fala de uma questão de reestruturação, de que o Vasco vai se renovar e agora vai ter mais seriedade. E o Vitor Luiz, que é um jogador extremamente contestado e um cara que não agrega muita coisa, é um cara que teve o seu contrato renovado, numa posição do campo onde a gente tem 2 jogadores. Então isso não faz sentido nenhum. Num time onde você tem, de fato, um processo de reestruturação, o Vitor Luiz não fica, como ele não ficou em lugar nenhum. Então isso não faz sentido nenhum. E hoje ele erra de novo. Erra de novo. E quem errou mais é quem permite que ele fique mais tempo no Vasco. Então, assim, eu acho que o caso do Vitor Luiz diz muito sobre como, não somente essa, mas as outras presidências passadas, falavam muito de como ia dar esse ânimo, esse novo ar no Vasco, e isso nunca acontece. Porque o caso dele, para mim, é muito emblemático. Então, para mim, hoje a nota do Vitor Luiz é 2, porque ele se esforçou. Só. Porque tecnicamente o Vitor Luiz é péssimo. Péssimo. É um jogador que não ajuda em nada. Nada. Zé Gabriel. O que a gente vai falar do Zé Delivery, cara? O jogador que não serviu pra lugar nenhum onde ele passou. O cara que não serviu pro Curitiba, que não subiu. É um jogador péssimo, tecnicamente péssimo. Que ficou em campo tempo demais. É um jogador que não agrega no ataque, não agrega na defesa, não sabe sair jogando. É um jogador péssimo, péssimo, péssimo. Para mim, um dos piores da partida. A nota do Zé Gabriel hoje, o Zé Delivery, é 0. 0, 0, 0. O melhor passe que ele vai fazer é o passe dele para o aeroporto quando ele sair do Vasco. Não tem condição nenhuma do Zé Delivery ficar no Vasco. É um jogador completamente inoperante. E aí a gente já emenda no companheiro dele ali de volância, que é o Patrick De Luca. Que é um jogador também que ninguém sabe por que voltou e por que está jogando. A ideia não era dar tempo e rodagem para os meninos da base. Por que o JP não foi titular então? Por que não foi ele que entrou jogando? Patrick de Luca e Zé Gabriel são 2 a menos em campo. O Patrick de Luca ainda vai receber uma nota um pouco maior. Eu vou dar uma nota 4 para o Patrick de Luca porque ele deu uma bola boa no primeiro tempo. Só por isso. Mas é um jogador também que o melhor cartão de visita dele é quando ele sair do Vasco. Aí ele vai fazer a melhor coisa que ele vai fazer pelo Vasco é quando ele sair do Vasco. Então, assim, péssimo também, péssimo. E aí a gente vai para os 2 meias, né? Vamos começar pelo Alegria, que hoje foi mais tristeza, né? É um menino que eu vejo potencial. Eu acho ele um menino habilidoso. Ele já tinha entrado contra o Bahia ano passado, um jogo duro também. Achei, assim, um pouco precipitado colocar ele naquele jogo. Mas, assim, hoje ainda não tá pronto. Não tá pronto ainda. Talvez fosse melhor para o desenvolvimento dele que ele estivesse aqui na Copinha, ajudando o time que não tá tão bom. Então, assim, hoje para mim a nota do Alegria vai ser 5. Acho que foi um jogador que se precipitou demais, tentou muita coisa que não deveria ter tentado, mas eu gosto dele, eu vejo talento nele. Mas por enquanto ainda não aconteceu, tá muito cedo, não dá para queimar o jogador ainda. É um menino que pode se desenvolver, mas hoje muito abaixo. Serginho Kosovo. O que a gente vai falar também do Serginho Kosovo? Um jogador que não conseguiu se consolidar nem no Criciúma que caiu. E aí, assim, ele até não foi tão mal na partida, tá? Ele até não foi tão mal na partida, não achei isso. Só que o Serginho, gente, a diferença dele é que você tem que fazer o peso certo para a medida certa. O Serginho, ao contrário do Alegria, ele é um jogador que já está pronto. O Serginho é isso, ele não vai melhorar, ele não vai virar um gênio. Ele fez aquele gol, assim, contra o Bragantino, pô, muito legal, foi um gol salvador, mas hoje ele é o Gabiru do Vasco. Hoje ele é o Gabiru do Vasco, ele está vivendo de um gol só. É um jogador completamente abaixo. Um jogador que se preze contra o Nova Iguaçu, e esse, vou falar novamente, esse Nova Iguaçu fragilizado de agora, esse cara tem que brilhar. Ele tem que, no mínimo, fazer uma partida igual a do GB. E não foi o caso. Não foi o caso. O Paulinho, estreando no profissional, fez uma partida infinitamente superior à dele. Não dá pro Serginho ficar no Vasco. O Serginho não pode fardar a camisa do gigante. Ele tem que ir embora para ontem. Para ontem. É um jogador que tem que sair do Vasco. Mas hoje não deveria ter saído do campo, por exemplo. Porque não estava tão mal. Entende? Então, assim, é tudo ao contrário. No Vasco as coisas acontecem tudo ao contrário. Mas por ser um jogador que já está pronto e que não apresenta, e que não se consolidou nem no Criciúma, que caiu para a Série B, onde o Bolazier foi ídolo, eu vou dar uma nota 3 hoje pro Serginho. Nota 3 pelo esforço. E aí a gente passa pro ataque, né? Que hoje foi composto pelo Bruno Lopes e o GB. O GB é um jogador que eu gosto muito. Até na minha análise, se vocês quiserem ver o vídeo aí mais completo, falando de todos os jogadores do nosso elenco, o GB para mim é um jogador que tem potencial. Entrou bem ano passado e hoje foi o jogador do ataque que mais caçou oportunidades.
Driblou, lutou, bola aérea. Teve aquele lance bom agora mais pro final do jogo, que ele puxa daqui, puxa de lá e tenta armar um chute. Infelizmente chutou mal. Mas assim, é um jogador que dá para extrair. Eu ainda não acho que ele deva ser o reserva do Verratti, mas ele tem que estar no elenco. É um jogador que tem potencial, não precisa ser emprestado. Acho que o Vasco mesmo vai poder desenvolver ele ao longo do ano, até porque esse ano do Vasco vai ser muito extenuante. Então, vamos aí avaliar o GB ao longo do ano. Hoje, para mim, ele foi um nota 7, tá? Eu gostei bastante dele. Então, assim, vamos ver. O GB é um menino que dá pra gente ver. Bruno Lopes, acho que tem um potencial incrível. Acho que tem um potencial incrível. Só que hoje não foi tão bem. Ele dá a assistência do gol, né? Ele brigou, ele deu a assistência, mas eu não sei se pesou o fato dele estar estreando pelo profissional e tudo mais. Mas na base foi um jogador que já mostrou muito, né? Então eu acredito no Bruno Lopes. Hoje eu vou dar uma nota 5 para ele, por todo o esforço e por estar estreando também. Mas assim, acho que precisa de mais. Acho que o Bruno Lopes precisa de mais e eu acho que ele vai entregar esse mais. Hoje é 5, mas ele pode melhorar. Espero eu que ele melhore mesmo, porque a gente já teve algumas decepções como o Thiago Reis antigamente. Espero que não seja o caso do Bruno Lopes, acho que é um menino talentoso. E aí nós tivemos as substituições, né? Ele veio com a primeira dupla de substituições, que foi o Riquelme entrando no lugar do Serginho e o JP entrando no lugar do Patrick de Luca. O Riquelme se destacou muito na Série B, muito na Série B. Então talvez fosse o caso de botar ele até mais cedo, na virada do tempo, no lugar do Alegria, que já não estava bem. O Riquelme entrou, não conseguiu fazer tanta coisa assim. Acho que a nota dele vai ficar 5, também não teve tanto tempo assim para desenvolver o jogo dele. Mas é um menino que infelizmente sofreu com lesões, né, no passado, mas que pode render ainda alguma coisa para o Vasco. Então hoje é 5 para o Riquelme. O JP, para mim, ele vai ganhar uma nota 7. Para mim, ele entrou muito bem. Acho que ele precisou de mais tempo, na verdade. O que faltou para ele desenvolver mais a nota dele foi o mais tempo. Ele é muito, mas assim, ele é infinitamente superior ao Zé Delivery. O Zé Delivery é sem condição nenhuma. E o JP já é um jogador. Pode não ser um craque, não pode ser um gênio, mas pelo menos jogador de futebol ele é. Ao contrário do Zé Delivery, né? Então hoje ele vai ficar com a nota 7. Gosto do JP e acho que ele só precisa de tempo. Depois, ele veio com o Lucas Eduardo no lugar do Zé Delivery e com o Andrei no lugar do Bruno Lopes. Foram dois jogadores ali também que passaram muito no nota 5 ali também. Essa substituição já foi aos 76, né? Então já faltava ali 15 minutos para acabar o jogo, né? Já foi ali com 31 minutos. Não tiveram muito tempo. Jogadores ali também que não tiveram muita rodagem, não tem muita passagem. Então nota 5 para os dois. A gente vai precisar ver mais eles nos próximos jogos. E por último, aos 87 minutos, ou seja, faltando aí 3 minutos, perdão, para acabar a partida, 8 se você for considerar aí os acréscimos, ele colocou o Riquelme Avelar, que ontem tinha participado da Copinha, né? Jogou pouco, jogou 15 minutos e foi direto para o Rio de Janeiro para estrear. Ele colocou o Riquelme Avelar no lugar do Alegria. E assim, o menino até entrou querendo pra caramba, deu um chute lá que quase, né, a bola entra no ângulo e tal. Mas assim, precisava de tempo. O Alegria estava mal o jogo inteiro, ele insistiu com a Alegria o jogo inteiro. E isso é ruim pro jogador. Isso é ruim pro jogador, porque o Alegria acaba, de certa forma, se queimando fazendo esse tipo de partida. Tem que ter paciência com o menino, é óbvio. Mas não dá para você deixar o menino tanto tempo assim jogando mal. Isso cria, em alguns setores da torcida, uma certa antipatia muito precoce com o menino. O Avelar entrou, por aquele chute que ele tentou, vou dar uma nota 7 para ele também, mas ele teve pouquíssimo tempo para desenvolver o futebol dele. Mas assim, parece que entrou bastante animado. E por último, né, o nosso treinador hoje, né, o nosso técnico hoje, que foi o Ramon Lima, que é um cara também responsável mais pela base e tal. Para mim, a nota dele vai ser baixa hoje, tá? Vai ser uma nota 4, né? Ele até armou o time mais ou menos certo ali para entrar, mas depois ele demorou muito a fazer as substituições. Também não vou criticar muito ele, porque ele não tem know-how de treinador, né? Ele é treinador de base, diferente você treinar o profissional e treinar a base. A pressão é outra, o ritmo é outro, a cobrança é outra. Mas foi mal por demorar demais a mexer no time. Né? Eu acho que assim, você até, beleza, escalou, tal, uma peça ou outra não funcionou, então você tem que ter a mentalidade de trocar isso logo. Então, as notas para mim são essas. Eu acho que o desempenho do Vasco foi aceitável pelo time que entrou, mas é um empate com gosto de derrota pelo que o Nova Iguaçu apresentou hoje. É um time fragilizado e que nós tínhamos totais condições de ganhar o jogo, tanto é que fomos melhores no primeiro tempo. Espero que o Vasco se recupere. O Campeonato Carioca é um tiro curto, né? São só 12 jogos, 11 no caso, né? Porque são 12 times. Então espero que o Vasco se recupere,
porque eu quero ver o Vasco muito bem nesse Campeonato Carioca. Eu espero que a gente chegue longe e, se Deus quiser, que a gente vença. Então vamos avaliar aí, vamos ver. Esses primeiros jogos são importantes porque são contra equipes mais fracas e eles vão ditar muito da nossa posição no final do campeonato. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, coloca a sua opinião aqui nos comentários. Fala pra gente quem que você achou que foi o melhor jogador do Vasco na partida e o que dá pra melhorar nessa equipe. Aperta o botãozinho de hypar, joga a gente lá pra cima. Galera do Dalcinismo, um beijo, um abraço e é isso.